beberei eu o cálice que o Pai me deu. Vocês vão entender por que Jesus faz essa pergunta a Pedro. Eu quero pregar uma mensagem hoje, seguindo o tema: a transformação de um discípulo. A transformação de Pedro completa. Quando a gente lê a Bíblia, pode se assentar, irmão. Então, senta, mas senta dando glória a Deus, porque senão eu me perco aqui. Graças a Deus. Quando você pega a Bíblia para ler, de capa a capa, não sei se como eu, você acaba se identificando com algum personagem bíblico. Você acaba se identificando com alguma coisa, com alguma característica, com algo que um faz, algo que o outro deixa de fazer. Você acaba gostando mais de um do que de outro. Você fala, essa história desse camarada é legal, eu gostei mais desse. Você acaba se identificando com alguma coisa. E eu lendo a Bíblia, eu me identifiquei muito com Pedro. Pedro é muito parecido não só comigo, como outras pessoas da minha família. Eu sou um camarada emotivo e impulsivo. Eu ajo pela emoção. E a emoção nem sempre nos leva a agir da maneira certa. Nem sempre você age da maneira correta. Movidos pela emoção, muitas vezes você fala aquilo que não deve. De imediato eu quero pedir perdão na igreja. Porque movido pela emoção, eu sou bem capaz de falar alguma coisa que te ofenda. Mas gente emotiva é assim, não pensa muito para falar não. Gente emotiva é qualquer coisa, ou é 8 ou é 80. Ou vai ficar quieto ou vai falar e vai explodir. E eu me identifiquei muito com Pedro. Pedro ele era esse camarada. Pedro não ficava quieto muito não. Não pensava muito para fazer, não pensava muito para perguntar, não pensava muito para agir. E eu sou bem parecido com Pedro. Às vezes a gente fala umas coisas movido pela emoção do momento. Só que normalmente quem é assim emotivo, como eu, como Pedro, como muitos de vocês, quase nunca fala com maldade no coração. Muitas das vezes a maldade está no ouvido daquele que escuta e de alguma forma muda aquilo que está ouvindo. Gente emotiva age pela emoção. E quem age pela emoção não pensa se está agindo mal ou se está agindo bem. Está agindo pela emoção. É aquilo que está vendo. Verdade. E Pedro era esse camarada. Pedro estava uma certa noite pescando. Uma certa madrugada pescando. Uma certa manhã pescando. E ainda não tinha pegado nada. De repente vem um rabinho na beira do lago, trazendo com ele uma multidão, olha para a cara do Pedro, pede-lhe um braço emprestado. Pedro, apesar de estar muito nervoso, muito irado, porque ele tinha trabalhado a noite toda, não tinha pegado nada, ele emprestou o barco dele, aquele rabi, que até então ele nem sabia que era Jesus. Porque naquela época quem pregava a palavra tinha muito respeito. Ele era muito respeitado. Então ele prestou o barco a Jesus e ele se afastou um pouco da multidão. E ficou ouvindo o sermão. A Bíblia não nos relata que sermão Jesus pregou naquela manhã. Mas quando Pedro volta ao barco, Jesus fala para ele: olha, vamos mar adentro. Vamos mar adentro e você vai lançar a tua rede. Pedro questionou um pouco, mas obedeceu. Duro é quando a pessoa questiona e não obedece. Pedro questiona, mas é obediente. E olha que ele nem conhecia Jesus direito. Agora tem gente que conhece o pastor, questiona e não obedece, conhece a igreja, questiona e não obedece, conhece os mandamentos, questiona e não obedece, conhece a ceia, acha bonito, mas não toma, conhece a unção, vê o curricular do Espírito, sabe que tem aquilo com ele, mas não tem coragem, vê o mover do Espírito Santo, mas nunca está no meio, vê o mover com o outro, mas nunca quer ir. Mas é uma doença, viu? Pedro nunca tinha ouvido falar de Jesus. Jesus falou: é para salvar, toma. Joga tua rir, não aguenta mais não. Só porque o camarada pregava. Só porque o camarada pregava, já era motivo dele obedecer. Agora tem camarada
camarada que eu vou te dizer, viu? Fica esperando o profeta bater na porta da casa. Vai no culto, fica esperando ser revelado. Fica caçando o profeta para procurar a resposta de Deus. Mas na hora da obediência não obedece. Pedro não tinha com ele. Era outro, era Pedro. Ou ele ia falar para Jesus: olha, camarada, você vai caçar o barco de outro aí, eu estou embora. Ou ia fazer o que ele fez: não, eu 8,80, desse jeito, movido pela emoção. Talvez a palavra que ele tivesse ouvido poderia ter cativado ele. Então ele vai e ele obedece a Jesus. Jesus fala: joga a rede aqui, Pedro. E ele joga a rede, duvidando. Até então ele não sabia quem era Jesus, não sabia de nada. A camarada, só o rabi que prega aí, então, fazer o que ele está pedindo aí, o respeito, né? Aí joga a rede. E a Bíblia conta que ele pegou tanto peixe, que ele precisou de ajuda para puxar a rede, que ele encheu o barco dele de peixe, e ele chamou o barco que estava do lado, e encheu de peixe, e foi tanto peixe, que os dois barcos quase viraram. Aleluia! Aleluia! Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Que obedecer a Jesus só tem coisa a ganhar. E ser obediente só tem a ganhar. Agora, servo que questiona demais, acha que sabe demais, esse certamente também vai ficar para trás. Pedro, após presenciar esse milagre, Jesus, que até então chamava apenas de Simão Bar-Jonas, tinha dois nomes, Simão Bar-Jonas, acho que Bar-Jonas deveria ser um sobrenome. Então Jesus muda o nome dele para Pedro e chama ele para ser seguidor. Ele é seu irmão. E ali os dois aceitam e começam a caminhar com Jesus. E Pedro é um camarada que nem eu já expliquei para vocês, um camarada emotivo. Pessoa emotiva, movido pelaquilo que vê, movido pelaquilo que sente, pelaquilo que olha, pelaquilo que acha que é, mas às vezes não é. E Pedro, com toda essa personalidade toda problemática, porque o homem problemático, é o que eu falei para Jesus. Eu falo: Jesus, olha para mim, eu sou um camarada que, se eu tiver voz para falar, eu vou magoar alguém. Eu vou falar coisa que não devo, porque as pessoas normalmente elas querem ouvir de quem está pregando aquilo que massageia o ego delas. Elas não querem ouvir aquilo que elas precisam, aquilo que elas precisam ouvir. As pessoas normalmente querem ouvir aquilo que lhes agrada. E eu não sou o tipo de pessoa que costuma agradar, passar a mão na cabeça. Eu falo aquilo que eu acho que tem que falar, aquilo que o Espírito Santo me comove a falar, e são poucas as pessoas assim. Normalmente as pessoas que são assim são mais perseguidas. E Pedro, com todos esses problemas dele, entre aspas, para alguns é qualidade, eu acho, entre os apóstolos, aquele que mais tem qualidade, aquele que para mim foi o centro de toda a caminhada com Jesus, ele foi o principal. De todos os apóstolos, para mim, ele foi o principal. Tem muita gente que acha que Paulo foi o apóstolo dos apóstolos, que Paulo era o cara, mas para mim Pedro era o cara. Eu me identifiquei com ele, Pedro para mim era o cara. E Pedro caminhando com Jesus, sempre perguntando aquilo que os discípulos não tinham coragem de perguntar. Mesmo assim, no fundo do seu coração, às vezes, parecia que ele estava duvidando do mestre. Por causa das coisas que ele perguntava, da maneira com que ele perguntava. Eu vou procurar um estudo a respeito da vida de Pedro. E se você digitar no Google, estudo bíblico sobre Pedro, sabe o que você vai ler? Você vai ler o seguinte: o homem que negou Jesus. Você vai ler os 4 degraus da queda de Pedro. Você vai ler Pedro, o homem que negou mais de uma vez. Pedro, aquele que segue e nega. Pedro, o negador. Só tem coisa ruim. Só tem tudo ruim, só tem coisa ruim, só tem coisa negativa.
Eu falei, Senhor, eu estou maravilhado com o apóstolo e aqui está falando só coisa ruim dele. Como é que foi? Ele falou, calma, continua lendo, mais para frente eu te explico. Você faz isso na sua casa, digita lá. Você só vai ver coisa ruim, só coisa de queda, coisa de negação. Aquele que caminha como mestre e duvida, e não sei o que, um monte de coisa desse tipo. Eu fiquei horrorizado. Falei, será que eu também sou assim? Porque se eu me identifico com ele, talvez eu também. Falei, não, vamos continuar aqui, vamos continuar o estudo, vamos continuar lendo, eu quero entender. E eu fui lendo. E à medida que eu ia lendo, o Espírito de Deus ia falando, olha, é por isso. Olha, isso é por aquilo. Você vai entender algumas coisas agora. Nessa caminhada, Jesus ele falou algumas coisas que ficou muito marcada no coração de Pedro. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 32 e 33, está escrito assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que estás no céu. E Pedro era um cara que gravava tudo na cabeça. Mas para frente, depois de negar Jesus, esse versículo torturou Pedro psicologicamente. Isso aqui torturou ele psicologicamente. Você já negou Jesus alguma vez? Alguma vez alguém perguntou para você se você é crente? Você falou, não, não sou não. Ou você vai na igreja? Não. Tem diversas maneiras de você negar Jesus. Às vezes você acha que é só falando. Mas até quando você tira um hino e coloca uma música mundana no rádio, você já está negando algo que é de Deus. Quando você passa na sua televisão para um pastor pregando e põe na novela da Globo, você já está negando alguma coisa que pertence ao reino dele. Agora peguei na sua ferida, né? Tem diversas maneiras de negar a Deus, de negar aquilo que é Jesus. Quando você fala negar Jesus, não estou falando do Todo-Poderoso. Negar Jesus é negar Jesus em tudo aquilo que vem com ele. É negar o pastor, é negar a igreja, é negar a pregação, é negar o coitadinho que está lá cantando e as pessoas estão no povo criticando. Quando eu falo negar Jesus, é negar tudo que ele representa. Tudo. Negar Jesus é negar tudo. Hoje ainda diz para uma pessoa que é tão importante na sua vida, deve ter uma coisa muito importante na sua vida, que vale mais do que Jesus, porque você está trocando Jesus por algo muito importante. Meu Deus. E a pessoa olhou para mim e não tinha mais o que falar, porque tem pessoas que trocam Jesus por tão pouco, que não vale a pena. Não vale a pena. Pedro, com todos os seus defeitos. Um dia Jesus estava pregando para uma multidão na beira do rio. Jesus disse aos discípulos: entra no barco e vai, que eu vou me retirar para o meio da ilha, daqui a pouco eu alcanço vocês. Ninguém entendeu nada. Estavam os discípulos, entraram no barco, começou a chover, e Jesus não vinha, começou a chover, e o barco no meio do mar. E aí eles avistaram um burro lá andando no meio das águas. Alguns deles falaram: meu Deus, isso é fantasma, é alma penada, é gente morta. Jesus falou: não sou eu. Pedro disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas.